Bom dia, gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Cardiologia do Espírito Santo pelo convite para participar dos 5 miligramas de conhecimento e poder usar de 4 comprimidos, 20 minutos, para tratar do tema cardiomiopatia, displasia arritmogênica do ventrículo direito. Eu não apresento nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Alguns dados históricos. A primeira publicação que trata dessa terminologia foi feita por esse anatomista italiano em 1736. Mas a primeira publicação que nos apresenta o termo displasia ritmogênica do ventrículo direito foi feita por Fontaine em 1978, numa revista francesa. O artigo mais aceito e mais discutido e citado como o primeiro é esse artigo publicado por Fontaine, Frank Marcos e Robert Frank, nos Circulation de 82, no qual eles descrevem os achados eletrocardiográficos, ecocardiográficos e ventriculográficos de 24 pacientes adultos. Além disso, nesse estudo, nesse trabalho, eles já trazem as alterações típicas da displasia, a onda epsilon e a inversão da onda T, e propõem a existência do triângulo da displasia, infundíbulo ventricular direito, ápice do ventrículo direito e diafragma do ventrículo direito. De qualquer forma, o termo mais aceito atualmente para essa patologia é a cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito. Por quê? Primeiro, porque é uma doença muscular geneticamente determinada, daí o termo cardiomiopatia. Em segundo lugar, porque ocorre uma substituição fibrogordurosa no ventrículo direito, e hoje nós sabemos também que ocorre no ventrículo esquerdo em um número significativo de pacientes. E, por último, a ocorrência de arritmias e morte súbita. Então, daí o termo cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito. Nós sabemos que essa terminologia vai se moldando aos novos achados, como nós vamos ver mais adiante. Falando alguma coisa sobre displasia. Quando Fontaine propõe o termo displasia, ele desconhecia o componente genético da doença. Então, em decorrência disso, essa terminologia hoje é muito questionada. O que a gente não pode deixar de considerar é que o fato dela ter sido utilizada ao longo de 40 anos faz com que ela seja incorporada à história e fica muito difícil nós hoje nos referirmos a essa patologia sem utilizarmos também muitas vezes o termo displasia. Um dado fundamental e que vem sendo cada vez mais ressaltado é o papel da análise genética das variantes de mutação genética nessas patologias. Nós sabemos, na dependência de qual mutação o indivíduo apresenta, nós vamos ter mais uma disfunção do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo ou de ambos os ventrículos. Quando nós discutimos a displasia do ventrículo direito, essas mutações geralmente ocorrem em nível de desmossomas e de discos intercalares. E como é que é feita a herança genética? A maior parte dos casos são autossômicos dominantes, em torno de 50% dos casos, com grau de penetrância muito variável. Existe uma forma mais rara, recessiva, não existe muito no nosso meio, que são a doença de Naxos e a síndrome de Cavarral. O consenso de 2019, ele sintetiza dessa forma como deve ser feito o screening familiar. Recomenda-se que todos os familiares das primeiras 3 gerações de pacientes de um portador de displasias sejam avaliados ou por um geneticista ou um cardiologista especializado em cardiomiopatias. Essa avaliação dos familiares de primeira geração deve ser feita a cada 1 a 3 anos, iniciando sempre por volta dos 10 aos 12 anos de idade. Dentre os exames que devem ser incorporados na avaliação estão o eletrocardiograma, o Holter e uma avaliação de imagem, aqui a gente gostaria de destacar a ressonância nuclear magnética. O teste ergométrico também pode ser utilizado porque ele possibilita a análise do comportamento da arritmia durante o esforço e após o término do esforço. Aqui, os critérios diagnósticos, já sabidos por todos, publicados originalmente em 2010 e modificados aqui em 2019, são critérios maiores e menores baseados nessas categorias. Quais são as categorias, então? Alterações estruturais regionais ou globais do ventrículo direito ou ventrículo esquerdo no ecocardiograma, na ressonância e, menos comumente hoje, na angiografia ventricular direita. Anormalidades teciduais na biópsia, é importante a gente destacar que na displasia, alterações septais são raras e a biópsia habitualmente é feita no septo. Daí a baixa sensibilidade da biópsia nesse tipo de patologia. Anormalidade de repolarização no eletrocardiograma, como eu vou elencar mais à frente para os senhores. Alterações de despolarização e anormalidade de condução
A presença de arritmias, importante, a taquicardia ventricular, geralmente com morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, e o eixo superior das derivações no plano frontal. E, por último, os achados familiares, o histórico familiar de arritmia e morte súbita nesses pacientes. Aqui, as alterações eletrocardiográficas clássicas são 3, basicamente, que a gente vai enumerar para os senhores. Primeiro, a presença de onda Epson, típica, descrição já feita por Fontaine, que tem uma prevalência em torno de 30% dos casos. Outra alteração extremamente importante é a presença de inversão da onda T nas precordiais, geralmente além de V3, como eu vou ver mais adiante, vou mostrar um caso mais adiante. E, por último, mais recentemente descrita, a duração da ativação terminal do QRS de V1 a V3. Como é que é feita essa medida? De V1 a V3, aí nós pegamos o ponto mais negativo do QRS, o nadir, e medimos até o final da despolarização ventricular do QRS, isso de V1 a V3, se ocorrer a ausência de um bloqueio completo de ramo direito. Se essa duração for superior a 55 milissegundos, é um critério maior para a displasia ritmogênica do ventrículo direito. Como publicado nesse trabalho recente por nosso grupo, observem que a ressonância magnética tem tido um papel cada vez mais importante na estratificação dos pacientes e na realização do diagnóstico diferencial, como tem ocorrido com todas as outras cardiomiopatias. Na ressonância, nós vamos ter anormalidades funcionais e anormalidades morfológicas. Observe aqui, nesse caso, aneurismas, mais de um aneurisma na parede do ventrículo direito e a presença também de realce tardio nesse ventrículo direito. Recentemente, o consenso de displasia, de cardiopatia ritmogênica, propôs esse algoritmo para se avaliar os pacientes com cardiopatia ritmogênica. O termo cardiopatia ritmogênica é um termo amplo. Nele está contido também a cardiopatia ritmogênica do ventrículo direito. Quando nós analisamos esses pacientes, temos que fazer primeiro uma pergunta. Existe disfunção ventricular? E quando nós dizemos disfunção ventricular, nós temos que avaliar se essa disfunção não é secundária, é uma cardiopatia isquêmica hipertensiva valvular. Se a resposta é sim, nós passamos para o segundo questionamento. Existe arritmia? E quando nós falamos arritmia, nós não só nos referimos à presença de arritmias ventriculares, mas também arritmias atriais e presença de distúrbios de condução. Se a resposta for não, então o nosso paciente não tem uma cardiopatia ritmogênica. Ele possivelmente tem algum outro tipo de cardiopatia, como, por exemplo, isquêmica, hipertensiva, valvular ou uma cardiomiopatia dilatada. Se a resposta for sim, existe arritmia, então nosso paciente tem sim uma cardiopatia ritmogênica. Nesse caso, é muito importante nós definirmos se existe um diagnóstico diferencial. E dentre esses diagnósticos diferenciais, a gente gostaria de destacar a presença de sarcoidose. Observe esse caso, recentemente publicado por nosso serviço, um paciente de 39 anos de idade, com 3 meses de história de cansaço e tontura, encaminhado para implante de marca-passo definitivo devido ao bloqueio atrioventricular total. A hipótese diagnóstica inicial era de displasia do ventrículo direito, porque ele apresentava um comprometimento biventricular no eco, e na ressonância, além desse comprometimento biventricular, ocorria muito realce tardio no VD, no VE e no septo interventricular. Diante desse diagnóstico, nós questionamos a possibilidade de ser uma displasia. Por quê? Primeiro ponto, que é muito raro a ocorrência de bloqueio atrioventricular na cardiopatia ritmogênica do ventrículo direito. E segundo ponto, e fundamental, é que mesmo que ocorra a presença de realce tardio, o comprometimento septal nessa patologia não é tão significativo. Em decorrência disso, nós questionamos a possibilidade de uma tomografia, de uma sarcoidose cardíaca, e levamos o paciente para uma tomografia de tórax, que confirmou o diagnóstico de sarcoidose. Tanto o consenso norte-americano quanto o japonês sugere que os pacientes com sarcoidose que apresentam bloqueio atrioventricular não devem ser levados a implante de marca-passo definitivo, mas sim de um desfibrilador. Por quê? O bloqueio atrioventricular é um preditor de mortalidade, um preditor de risco nessa patologia. Foi o que nós fizemos, o paciente foi levado a implante de um cardioversor desfibrilador, e aqui um evento 6 meses após o implante de uma arritmia complexa revertida pelo dispositivo. Diante disso, eu gostaria de destacar para os senhores que
Os pacientes com sarcoidose cardíaca, quando eles apresentam comprometimento biventricular, eles podem mimetizar um quadro de displasia. Agora, o simples fato do paciente apresentar um bloqueio atrioventricular total leva a que esse paciente tenha que ser considerado como portador de uma sarcoidose cardíaca e ser conduzido de tal maneira a levar ao implante no desfibrilador, pelo risco de morte súbita. Esse é um esquema proposto de prognóstico de cardiopatia ritmogênica do ventrículo direito, por Corrado, e também publicado em nosso artigo, em 2019, com o Dr. Fontaine, que ele propõe um subgrupo de pacientes de baixo risco, menor que 1% de risco de morte súbita, que seriam aqueles pacientes com alterações genéticas, mas sem expressão fenotípica. Existiria um grupo intermediário, com risco de 1 a 10% ao ano de eventos arrítmicos, que seriam aqueles pacientes probandos, sexo masculino, já com arritmias indutíveis e alterações de repolarização e morfológicas no eletrocardiograma, e que apresentassem ou não síncope inexplicada, TV não S, ou disfunção topo da lista, aqueles pacientes com maior risco de morte súbita, seriam aqueles pacientes recuperados de uma fibrilação ventricular ou que apresentassem uma taquicardia ventricular sustentada. Como os senhores vão ver nos próximos slides, esses dois subgrupos seriam pacientes que teriam que ser considerados para implante de desfibrilador. Observe, então, os pacientes de alto risco classe 1 para implante de desfibrilador, os pacientes com risco intermediário, classe 2A, classe 2B, os pacientes de baixo risco não teriam indicação de desfibrilador. Falando alguma coisinha sobre o tipo de desfibrilador, poucos estudos hoje considerando o uso de desfibrilador subcutâneo nos pacientes com displasia. Eu tenho um pouco de reserva nesse sentido, porque, como eu vou mostrar um caso para os senhores, esses pacientes podem evoluir também com taquiarritmias, arritmias atriais e disfunção sinusal, e pode ser necessário também uma estimulação atrial e estimulação ventricular, e, nesses casos, o desfibrilador subcutâneo pode ser ineficaz. Mas existem já estudos mostrando a utilização desse dispositivo no tratamento dos pacientes com displasia. Essa é uma nova proposição feita por Kadrin, um modelo matemático que se transformou num algoritmo acessável pela internet, aqui é o endereço que os senhores podem acessar, que tem como objetivo predizer o risco em 5 anos de eventos arrítmicos graves em pacientes com cardiopatia ritmogênica do ventrículo direito. Esse autor se baseou numa coorte de 528 pacientes, com diagnóstico de cardiopatia ritmogênica do ventrículo direito, que não tinham história de arritmia ou morte súbita. Aqui as variáveis utilizadas: sexo, idade, síncope recente, TV não S, densidade de arritmia ventricular no Holter, número de derivações com onda T invertida nas precordiais e, por último, o grau de função ventricular direita. Esse autor propõe, então, esse modelo matemático, os senhores colocariam esses valores na calculadora, e dessa maneira iria predizer o risco de eventos arrítmicos e dessa maneira nortear a indicação de desfibrilador. Devemos aguardar a utilização desse modelo na prática clínica para que nós possamos ver se ele é passível de ser utilizado na nossa rotina. Discutir cardiopatia ritmogênica do ventrículo direito significa discutir atividade física. É muito importante, porque nós sabemos que a atividade física, nessa patologia, vai promover uma expressão fenotípica mais precoce. Dessa maneira, acelerar o desenvolvimento e a progressão da doença e, por último, levar às alterações de substrato que ocasionarão arritmias malignas no nosso paciente. Isso é fundamental, porque a atividade física aumenta de 2 a 5 vezes o risco de eventos arrítmicos graves em jovens e adolescentes portadores dessa patologia. Dessa maneira, o que se preconiza é que os pacientes portadores ou familiares de cardiopatia ritmogênica do ventrículo direito não devem realizar prática de atividade física de alta performance, tendo uma restrição muito significativa em qual tipo de atividade física eles vão poder se envolver ao longo da sua vida. Aqui temos consenso, publicado em 2019, que os senhores poderão acessar posteriormente para um melhor entendimento desse tema. Eu trago esse caso que ele ilustra bem a evolução de um paciente com cardiopatia ritmogênica do ventrículo direito. Esse paciente foi um paciente que nós atendemos em 1994, quando nós chegamos em Vitória, foi publicado
naquela oportunidade, nos arquivos brasileiros de cardiologia, um paciente de 36 anos, sexo masculino, recuperado de morte súbita pós-atividade física, encaminhado para avaliação em nosso serviço. Naquele momento, nós já identificamos a presença de onda epsilon no eletrocardiograma e a inversão da onda T de V1 a V6. O ecocardiograma já mostrava uma imagem aneurismática no ventrículo direito, o mesmo também na ventriculografia. Naquela oportunidade não existia ainda a ressonância magnética. Esse paciente foi encaminhado para implante de desfibrilador, foi o primeiro caso no Brasil com essa patologia a receber um desfibrilador, na época, gerador inclusive abdominal. E aqui um episódio de filatura ventricular, ele teve vários episódios de arritmia ventricular revertida, inclusive apresentou 2 tempestades elétricas ao longo da sua história. Agora, o mesmo paciente, em 2021, já com 63 anos de idade, ao longo da sua evolução, esse paciente teve que passar por um sistema endocavitário, um eletrodo único, depois apresentou uma disfunção sinusal importante, teve que ser colocado no eletrodo em átrio. Na evolução, ele evoluiu para fibrilação atrial, ou seja, não era possível mais gerar a estimulação atrial. E menos episódio de taquicardia ventricular, e aqui o senhor observa a ventriculografia desse paciente, o tamanho do ventrículo direito, refluxo tricúspide. Esse paciente recentemente desenvolveu uma taquicardia ventricular incessante e foi encaminhado para ablação por catéter. Esse aqui é a ablação desse paciente, aqui é o mapeamento eletroanatômico. Em cima aqui nós temos um mapeamento de voltagem. O que significa isso? Nós procuramos avaliar tecido normal e tecido anormal, ou seja, a área de cicatriz, em cinza. Uma importante área de cicatriz no ventrículo direito, em roxo, áreas normais. E observem aqui, aquele mesmo aneurisma que nós já descrevemos na ventriculografia de 94, e observe aqui o outro mapeamento feito durante a taquicardia ventricular, mapeamento de ativação, mostra a arritmia se originando dentro desse aneurisma do ventrículo direito. Observem aqui o outro mapeamento, aqui a sequência de ativação, observe o mapeamento, a arritmia se origina dentro do ventrículo, do aneurisma, e se propaga para o resto do ventrículo, certo? A ablação do catéter feita, a aplicação de radiofrequência nessa região, possibilitou a resolução, a interrupção da taquicardia ventricular do paciente. Aqui é um outro mapeamento, que vocês vão ver agora, um mapeamento de propagação, o impulso elétrico se originando dentro do aneurisma e propagando para o restante do ventrículo. Infelizmente, nem sempre é possível, durante a ablação por catéter, o mapeamento durante o evento arrítmico. Muitas vezes a arritmia não é tolerada hemodinamicamente, isso é um caso, um paciente com tempestade elétrica, um paciente com múltiplas terapias do seu desfibrilador, que foi encaminhado para a ablação por catéter e foi necessário fazer um mapeamento de substrato, ou seja, em ritmo sinusal, buscamos a área de cicatriz desse paciente. Isso chama de voltage mapping. Esse aqui é um mapeamento feito com o sistema de Carto, esse também foi uma publicação nossa, mas esse caso não foi realizado no nosso serviço, foi realizado no grupo do professor Fontaine. Um mapeamento de voltagem, observando a área de cicatriz em vermelho, na região de via de saída do ventrículo direito, na base do ventrículo direito. Isso é um mapeamento epicárdico, aqui já é um mapeamento endocárdico, mostrando uma área mais extensa de cicatriz no endocárdio. A aplicação de radiofrequência em EP e em endo nesse paciente possibilitou a estabilização clínica do caso e a condição do paciente numa situação mais estável. Algumas palavras finais a respeito de displasia. No primeiro momento, é importante, então, estabelecer o diagnóstico baseado em sintomas, que seriam palpitação, síncope, morte súbita abortada e história prévia, por exemplo, de miocardite. Para isso, lançando mão do exame físico e de exames complementares, como o eletrocardiograma, o Holter, o eco, a ressonância magnética, extremamente importante. A partir da definição fenotípica, a condução do caso. A condução padrão, a restrição de esforço físico é fundamental, o uso de beta-bloqueadores, o uso de drogas antiarrítmicas, que pode ser tanto a mildarona, associado ou não ao beta-bloqueador, e o sotalol, que é muito eficaz nessa patologia, o uso do desfibrilador implantável, a ablação por catéter naqueles pacientes mais como um coadjuvante para estabilização clínica naqueles que já possuem um desfibrilador, o manejo clínico da insuficiência cardíaca, o transplante cardíaco,
como é o caso do nosso paciente que está em programação para transplante cardíaco, e o suporte psicológico, que é fundamental nesses pacientes com múltiplas terapias, com múltiplas morbidades ao longo da história clínica. E, por último, o painel genético, que vai cada vez mais se tornando importante na avaliação tanto desse paciente como na estratificação da família. Algumas últimas palavras. Eu gostaria só de destacar o papel da ressonância magnética e um dado novo que hoje os últimos dispositivos, os desfibriladores, possibilitam o segmento clínico desses pacientes com ressonância, mesmo após o implante do desfibrilador. O aconselhamento da atividade física é algo extremamente importante que deve ser feito nesses pacientes e sempre ter cuidado, como eu já falei anteriormente, no diagnóstico diferencial, particularmente com a sarcoidose cardíaca. Era só o que eu tinha para falar para os senhores. Mais uma vez eu agradeço o convite da doutora Tatiana e desejo a todos muita saúde nesse momento de pandemia.